Como é bom ganhar desses caras. Puta que pariu. Tem que ser assim pra abrir o vídeo. Tem que ser assim hoje. Puta que pariu. Obrigado, Flaco Lopes, ó. Aqui, ó. Aqui. Porra, tem que ter raiva, como diria o Filipão. Tem que ter raiva. E hoje, apesar de Abel Ferreira, dos erros cometidos durante o jogo, da escalação errada, da leitura errada, diante de um jogo que clama por um camisa 5. Como esse time clama por um camisa 5. Será que a diretoria não vê isso? Será que a diretoria não entende que o Palmeiras precisa ainda de reforço? Chegou o Arias, pô, bacana, foda, muito bom jogador, vai agregar muito. Mas ainda falta para esse time um camisa 5, um zagueiro também para compor esse elenco. E olha o nosso banco, gente. Olha o banco do Palmeiras. É uma coisa séria. Mas apesar de tudo isso e de mais uma expulsão ridícula do senhor Abel Ferreira, por incrível que pareça, na hora que ele é expulso, o Palmeiras consegue fazer o seu gol. E o Flaco Lopes representa todo o palmeirense. Fez o que todo palmeirense queria fazer. Que tava com os caras aqui, ó, engasgados. Depois de um 2025 pipocando pra esses caras. Hoje o Palmeiras ao menos teve bolas, não bola de futebol, mas bolas, para honrar essa camisa pesada num clássico desse tamanho e sair com a vitória lá. E ver eles caladinhos, sem gritar, fazendo poropopó o jogo inteiro, gritando em cada lateral. Grita agora, sobe na bola aí, Memphis. Sobe na bola. Escorregou, né? Caiu de bunda na hora do pênalti. Parabéns, Andreas Pereira. Malandragem no futebol, é isso. É isso que a gente pede desse time. Que tenha ao menos culhões para jogar clássico. E hoje, mesmo o Palmeiras fazendo uma partida abaixo, errando muito, por conta da péssima escalação do treinador, eu já vou falar da incoerência, já vou falar da hipocrisia, mas celebrar aqui o Palmeiras, que venceu o clássico e que dá um pouco mais de tranquilidade agora. Um pouco mais de tranquilidade para a sequência, venceu os 3 clássicos na primeira fase do Campeonato Paulista. Isso é muito bom. Vamos ter que comemorar isso, sim. Mas ainda falta muito caminho para esse time ser minimamente confiável para o que virá na temporada, beleza? Então já peço o seu like aí, seu hype, seu comentário, sua inscrição. Rumo aos 15 mil inscritos. Tô gostando bastante. O canal tá crescendo, tá voando. Muitos comentários legais. Então, gente, tô na euforia aqui do pós-jogo. Do jeito que eu gosto de gravar pra vocês, prometo que hoje mais calmo, claro, por conta da semana passada, né, que eu acabei me excedendo aqui, enfim, peço até desculpas ao Fala Porco lá, o Alan Gouveia, que acabei, sobrou até pra ele aqui na semana passada. Falei com ele, troquei ideia com ele, puta gente boa, mas falei, pô Alan, tem que cobrar mais aí, cara, você tem um tamanho gigante na internet, tem voz, e tá aí quietinho, por conta das coisas que acontecem no Palmeiras, eu entendo, mas enfim. O vídeo não é sobre o Fala Porco, um abraço pra ele. E acho que hoje todo palmeirense tá feliz, mas ao mesmo tempo também um pouco preocupado, né? Um pouco preocupado, porque pra jogar com Marlon e Andreas Pereira, o Palmeiras vai funcionar em times que baixam as linhas, em times que não vão agredir o Palmeiras, que não vão marcar a saída de bola do Palmeiras. E hoje o Corinthians dificultou muito a saída de bola do Palmeiras, sobretudo no primeiro tempo. E isso já era sabido. Alguns amigos aqui do canal, que são inscritos, em breve, batendo 15 mil, vou abrir o clube de membros, vai ter grupo no WhatsApp pra gente trocar essa ideia, fortalecer aqui a comunidade do canal, uma promessa que eu faço pra vocês. A galera me mandou mensagem no Instagram, pô, Felipão, vai jogar com Marlon e Andreas, você não acha que é um perigo? Eu falei, sim, é um jogo pra camisa 5, é um jogo pra proteger um pouco mais o meio de campo, é um jogo pra explorar melhor os contra-ataques, mas o Abel achou que o Corinthians era o Vitória. Achou que o Palmeiras ia segurar o rojão com o Marlon, tô com Marlon na cabeça, enfim. Com Marlon Freitas e Andreas Pereira. E a gente viu quanto o meio de campo fica vulnerável. Com o Alan e com o Maurício tendo que baixar, jogando mais marcando do que com bola. O Flaco, por mais que tenha feito o gol, e é isso, Flaco, é isso que a gente quer. Raça, vontade. Hoje você demonstrou isso, sobretudo no segundo tempo, quando sai o Vitor Roque. Porque no primeiro tempo estava destruindo todas as jogadas de ataque do Palmeiras. Muito nervoso o time. Muito afoito com bola no pé. Se desfazendo da bola a todo momento.
No segundo tempo, o Abel corrige um pouco o meio de campo, puxa o Alan um pouco mais para dentro, tira ele da ponta. O Palmeiras melhora, começa a sair tocando mais a bola, começa a sair melhor. Mas no terço final, como dizem os tatiquês, o Palmeiras errava tudo. E aí eu acho que vem um momento chave da partida, que é quando o senhor Abel Ferreira, por mais ruim que estivesse o Vitor Roque na partida, tentando muito, com muita vontade e sobrando pouca inteligência, com bola no pé, ele tira a válvula de escape do ataque do Palmeiras e o Vitor Roque nitidamente, por mais cansado que estivesse, não queria sair e sai meio que rindo ironicamente pro Abel, que nem o cumprimenta. E coincidentemente depois o Corinthians cresce, o Mateuzinho vira uma avenida ali pelo lado. O Corinthians cresce e aí entra um dos caras importantes hoje. Carlos Miguel, que falhou no lance do pênalti bem do Mandrakezinho marcado para o Corinthians. Esse tipo de lance acontece todo jogo. E aí o Klaus, né, que é palmeirense, né, segundo alguns dizem, o Klaus é palmeirense. Nos últimos clássicos que ele apitou Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras ganhou 2-10. Mas o Klaus é palmeirense. É a grande fala dos rivais, né? O Klaus é palmeirense. Nossa, muito palmeirense, né? Um pênalti bem do Mandrake. Por sorte e por malandragem do Andreas Pereira, que foi ali dar uma afofada na marca do pênalti, o Memphis caiu de bumbum. Hoje não subiu na bola, né? Caiu de bumbum e sumiu do jogo depois. E o Palmeiras saiu no lucro no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois da tirada do Abel inexplicável do Vitor Roque, entra o Luigi. E eu já falei aqui do Luigi, pô, até gosto do garoto e tal, não sei o quê. Cara, depois de hoje, velho. Ele roubou a bola do lance que saiu o gol. O Maurício chutou, o Hugo soltou, a bola desviou no zagueiro e sobrou pro Flaco. Atribuir mérito ao Luigi pelo gol também vai ser demais. Porque ele teve a bola. A bola do jogo caiu no pé dele. E ele mostrou o quanto ele não tem tamanho para jogar no Palmeiras. Abaixou a cabeça. E o Mateuzinho, que perdeu bizonhamente a bola para ele, ainda conseguiu se recuperar. E por sorte, depois de mais um chilique inexplicável do senhor Abel Ferreira, que prejudica o time com esses chiliques ridículos, que já passou do ponto, já era, caiu em desuso. Ninguém liga mais. Pelo contrário, ninguém suporta mais. Aí ele é expulso. E por ironia do destino, depois o time acaba fazendo o gol da vitória e consegue segurar o resultado. Então o Palmeiras precisa urgentemente de um camisa 5. Hoje ficou mais do que explícito isso. E aí entra um ponto da incoerência do treinador. Lembrem-se, coletiva depois de Palmeiras e Santos, o Palmeiras vence, o Luiz Pacheco entra no segundo tempo, joga bem, o Abel rasga elogios ao garoto na coletiva e fala, quando é perguntado sobre camisa 5, não precisamos trazer um camisa 5 agora, vai tirar o lugar, o espaço do Luiz Pacheco, espaço esse que o próprio treinador não desenvolveu o garoto. E improvisou o Marlon Freitas ali. Foi colocando o Marlon ali, acomodando o Marlon de 5 e o Marlon não é 5. Imagine esse meio de campo com camisa 5, Marlon e Andreas e agora com Arias, com Alan, com qualidade para jogar com bola no pé. Mas será que esse treinador é capaz de fazer isso? Eu tenho seríssimas dúvidas, gente. Seríssimas dúvidas. E aí ele fala essa incoerência, que um camisa 5 chegando ia tirar o espaço do garoto, e ele não promoveu o garoto mais no time, não deu chances para o garoto ir pegando cancha, jogos que não valiam tanto, para ele pegar a experiência, para quando chegar num clássico hoje contra o Corinthians, colocar o moleque de titular. Mas não tem como colocar um moleque num jogo desse, sem ter passado pela experiência antes. Nem o Larson. Ele não apostou nos garotos. E o time joga exposto. O Corinthians estava sempre com um jogador a mais no meio de campo, com o Raniel e o Matheus Pereira, com o Memphis sobrando por ali, o Bidu, o Bidon, o Bidu jogando por dentro no primeiro tempo e ganhando todos os duelos. E o Palmeiras indo para trás, indo para trás, indo para trás. E quando roubava essa bola, tinha campo para progredir com a bola e o Flaco queimava a jogada, o Vitor Roque queimava a jogada. Foi uma vitória muito grande para trazer um pouco de confiança, para trazer um pouco de paz. Em termos de tabela no Campeonato Paulista, o Palmeiras está muito bem, venceu os 3 clássicos. Esse é o lado positivo. Agora, olhando para o time, olhando para o campo,
Faltam muitos ajustes. Eu acho que o discurso tem que ser coerente. É isso que eu cobro. Só que cobrar a coerência do Abel Ferreira parece ser muito difícil. Parece ser muito difícil. Eu não vou fechar os olhos, mesmo depois de uma vitória épica, gigante, que tem que ter raiva mesmo desses caras. É o clássico. O clássico do Brasil é esse. Um dos maiores do mundo. E o Palmeiras estava banana, estava frouxo nesse clássico. O ano passado é prova disso. Viram o que o Aníbal Moreno fez ontem, né? Tem alguns aí que ainda defendem. Ai, o Aníbal Moreno. Olha lá o que ele fez no jogo do River. River tomou 4 em casa, com o erro dele, de novo. Fralda cheia. Então, velho, é desgastante, gente, ficar aqui sempre falando a mesma coisa, mas hoje é olhar pro lado positivo, olhar pra que esse chute na bandeirinha do Flaco tenha sido um momento de ruptura dessa bananice que cercava esse time do Palmeiras. Uma vitória para trazer confiança, para trazer cancha. E nem todo jogo vai ser jogo para jogar com Andreas e Marlon Freitas. Para quem se lembra aí, em 2016, o Palmeiras tinha jogadores com características um pouco semelhantes. Lembre-se aí, Moisés e Tietê. Dentro de casa, no Allianz Parque, o Cuca colocava Moisés e Tietê e Cleiton Xavier. Fora de casa, Thiago Santos de 5, Moisés e Tietê. É isso que o Palmeiras precisa, a configuração desse time caminha para isso. Mas, o que adianta um técnico que tem essa declaração e não promove o moleque para dar cancha pro moleque? Já que vamos até o meio do ano, ao que parece, sem um camisa 5, olha pro banco e aposta no moleque. No Larson ou no Luiz Pacheco. Você não falou que não precisa de um 5? Põe os moleques pra jogar então. Mas não, parece pelo visto que a improvisação será feita com o camisa 8, que tem muita qualidade hoje, fez mais um grande jogo, Marlon Freitas, peitando os caras, não afinando, gritando na cara deles também. É esse tipo de jogador que o Palmeiras precisava, que não sente o jogo, que não sente o peso da camisa, que tem personalidade pra jogar no Palmeiras. Que é isso que precisa, porra. Jogador com personalidade, viu, Maurício? Chuta pro gol, Maurício. Abriu, chuta pro gol. Porra, você some do jogo, irmão. Você é meia do Palmeiras. Você tem que aparecer, você tem que chamar mais o jogo, tem que aparecer pro jogo, porra. Some do jogo do nada. Você tem um chute bom de fora da área hoje, chutou, testou o goleiro. Uau! Pra fazer gol tem que chutar, gente. Será que o treinador não diz isso? Enfim, vencemos e aqui fica também o meu registro ao Carlos Miguel, que falhou no lance do pênalti, como eu disse, mas no segundo tempo salvou ali o Palmeiras no melhor momento do Corinthians na partida. Salvou 2 cabeçadas ali e passou segurança para a defesa, algo que estava faltando. E era um jogo desse tamanho que acho que o Carlos Miguel precisava para ter um pouco mais de confiança. Mas, ainda, quando ele sai do gol, me dá um friozinho na espinha. Mas que pegue confiança, que pegue cancha. E o Palmeiras venceu, isso é o mais importante. E chupa Corinthians. Tamo junto, um grande abraço a todos. E é isso. Flaco. Aqui, ó. É nóis. Porra.